Os sinais todos eles já foram cumpridos, né? Tem terremotos, tem guerras, tem rumores de guerra, tem fome. Tudo isso já foi cumprido. O único problema é que ainda não foi avançado o evangelho do reino. Se você for ler Mateus 24, se não me engano, versículo 18, ele vai dizer assim, ó. Todas essas coisas... Tá com a Bíblia aí? Vamos abrir? Deixa eu abrir aqui. Mateus 24. Só eu que não sou crente aqui não trouxe hoje. O único dia. Ó, não, mas deixa eu falar, ó. O único dia que eu não trouxe a Bíblia, a galera pede pra abrir. Não tem como você ensinar sem Bíblia, né? Então, eu falei assim, eu vou ter que levar a minha. Mas assim, ó, Mateus 24, né? Ele vem falando aqui, começa falando sobre algumas... Mas 24:14, olha como é que ele diz aqui, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Para as pessoas sempre foi ensinado assim, não, quando o evangelho chegar a todas as pessoas, então vai vir o fim. Quando o cara lá no Ribeirinho vai ouvir sobre Cristo, vai vir um fim. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz quando este evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as nações. Quando Jesus ele encontra os seus discípulos, logo depois da sua ressurreição, ele diz assim, ó, vocês vão para Jerusalém e me esperem, que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Daí vocês sim vão ser as minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Então a ideia de se tornar uma testemunha é a ideia do fim. Então o evangelho do reino tem que ser pregado em testemunho, para que o fim aconteça. O restante dos sinais já aconteceram. Então, eu vejo que de alguns anos para cá o evangelho do reino tem despertado. Você não vai ver Cristo falando sobre salvação. Você só vai ver Cristo falando sobre o reino. Jesus disse assim, ó, se eu chego e eu expulso um demônio, então é chegado o reino. A primeira pregação de Cristo, arrependei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino. Quando Jesus vem falando sobre o reino, né? E nós falamos sempre que o reino ele é dividido em 3 aspectos, né? Em realidade, em aparência e manifestação. Então, a aparência do reino de Deus, ela se dá nas suas parábolas. Você vai ver que Cristo sempre vai dizer, ó, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, né? Então, essa é a aparência que Deus nos dá do reino. A realidade é que eles assim, ó, se te disserem que o reino está aqui ou acolá, não, o reino está em vós. A realidade do reino é o Espírito. O Espírito Santo é a realidade de Deus em nós. E essa manifestação vai acontecer de uma forma visível quando todo esse evangelho for pregado em testemunho. Então, do meu ponto de vista, o que falta somente é que o evangelho do reino, que ele avance. Né? São 2 mensagens que precisam ser levadas. Uma é a mensagem da salvação e a outra a mensagem do reino. Se nós levarmos somente a mensagem da salvação, nós vamos ter pessoas salvas, mas que serão disciplinadas na era do reino, porque ninguém as ensinou. Jesus diz assim, ó, vai, batiza, pega eles e ensina. Né? E hoje as pessoas elas têm somente pego as pessoas e não têm ensinado, elas batizam, mas não ensinam. Então o que falta, do meu ponto de vista, para que esse fim aconteça, é esse evangelho do reino.